E agora chegou a hora da gente se inspirar com a história de alguém e nos motivar a fazer algo pelo próximo, como é o caso do Vitor Belota. Acompanhe comigo. Eu já parei pra pensar algumas vezes da onde que vem um pouco essa essência de eu ter ido trabalhar nessa área social. E eu associo muito isso à minha criação e eu vejo alguns reflexos disso na minha infância. Por exemplo, meu pai, ele vem de uma favela do Rio de Janeiro chamado Padre Miguel. Meu pai já desde muito novo teve que vender geladinho na rua, vender jornal. Meu pai sempre teve uma vida muito diferente da vida que ele proporcionou para mim. E no início da minha infância também, a gente não tinha muita coisa, assim. Nunca vou poder reclamar, a gente nunca passou fome, nunca foi nada nesse aspecto, longe disso. A gente sempre teve privilégios, mas eu lembro que, cara, eu não era uma criança que eu tinha o videogame que eu quisesse, ou que eu tinha a bicicleta que eu quisesse. Era basicamente a infância de brincar na rua, e o pouco que a gente tinha, eu sempre vi meus pais, inclusive por onde eles vieram, eu sempre vi eles compartilhando muito, assim. Então, lá em casa, quando eu era bem novo, meu pai passou para ser agente da Polícia Federal, que naquela época ganhava como se hoje fossem 3 salários mínimos. Para manter uma família de 4 pessoas era muito difícil. Mas mesmo com pouco que ele recebia, a gente já via eles ajudando o resto da família que passava por situações mais difíceis que as nossas. Quando eu tinha 4 meses de idade, meu pai e minha mãe se mudaram para o Líbano, junto com meu irmão de 3 anos de idade. A gente foi morar em Beirute, porque naquela época quem fazia a segurança de países onde a embaixada estava em situação de risco, ou seja, países aí que estavam à beira da guerra, era a própria Polícia Federal do país, né? Porque em tese você não podia confiar na polícia local para fazer essa segurança. E meus pais se mudaram para esse país, para o Líbano, em Beirute, e em poucos meses que a gente estava lá começou a guerra. Então a gente viveu, eu fiz o meu primeiro ano de vida imerso numa realidade de guerra. Isso tudo porque financeiramente era muito importante para os meus pais, porque meu pai naquela época ia ganhar em dólar. O dólar era quase que a única moeda segura que as pessoas podiam ter. Então meu pai e minha mãe literalmente, na minha opinião, arriscaram a vida deles e dos filhos bebês pensando num futuro econômico, assim. E que foi uma grande aventura, assim. A gente nunca teve grandes dores, a gente teve aventuras, mas graças a Deus ficou tudo bem, a gente voltou mais ou menos depois de um ano. Mesmo vindo desse cenário que eu passei pra você, eu acho que a gente vive numa sociedade que cria os filhos para serem individualistas. A gente parte de um paradigma individualista hoje, né? Então, você tem que fazer o seu, você tem que ganhar o seu dinheiro. Isso não são só os pais, isso é a escola que te ensina dessa maneira. Tudo a gente vive hoje em um lugar individual. E aí eu acho que a primeira vez que eu fui ter, eu acho que essa mudança de raciocínio mesmo, de como lidar com isso, foi quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Eu tinha, na época, graças a esses privilégios, eu me formei em 2 universidades públicas. Eu já trabalhava, ganhava meu dinheiro novo com 23 anos, mas isso era muito desconectado da minha essência em vários aspectos. Assim, eu trabalhava na época com importação, trazendo coisas da China para vender no Brasil. Então imagina assim, eu nem sabia quem eram as pessoas que estavam na outra ponta produzindo esse material que eu estava vendendo aqui. E aí, quando foi aproximadamente ali em 2013, eu, justamente até refletindo sobre todos os privilégios que eu tinha, eu falei, cara, por que eu não aproveito a idade que eu tenho e aproveito que minha família pode me dar uma estrutura que me permita viajar e eu também vou ter uma dessas experiências de intercâmbio que eu tanto busco, assim. E aí eu fui para o Quênia, fui para Nairobi, que era um lugar que sempre me chamou, não sei explicar exatamente o porquê. E lá, na minha opinião, acho que o que mudou não foram os meus valores, mas foi muito a minha forma de ver o mundo, assim. Esse estereótipo e, para mim, essa grande mentira de meritocracia, por exemplo, que a gente ouve, né? Como que eu posso falar, por exemplo, para uma criança que nasce numa comunidade
onde a expectativa de vida é de 30 anos de idade, onde a primeiríssima infância dela, a alimentação foi toda a base de açúcar, carboidrato e só. Isso já impede completamente o desenvolvimento cognitivo dessa criança, então a pobreza já é perpetuada nesse momento. Como é que eu posso chegar para uma criança dessa e falar que basta ela se esforçar o quanto for que ela vai alcançar o que ela quiser? E aí também foi a primeira vez na minha vida que eu tive como minha profissão, ou seja, eu acordava todo santo dia e no meu labor, ou seja, não era no Natal que eu fazia uma campanha específica, não era numa época do ano, não. Era o meu trabalho que eu acordava todo dia. Na minha opinião, estava contribuindo para tornar o mundo um lugar um pouco mais equilibrado. E aí esse sentimento de utilidade, de você ser útil no dia a dia, eu acho que é algo que depois que você experimenta é impossível você voltar atrás, assim. E aí eu acho que esse foi a grande mudança de chave de eu decidir que eu ia tornar empreendedorismo social a minha carreira. Assim que eu comecei a dar aula, a gente, como tinha esse projeto de construir essa escola, a gente derrubou a escola que eu dava aula para construir uma escola nova. E enquanto a gente construiu essa escola nova, que ia demorar mais ou menos 1 mês de obras, a gente se mudou para um prédio novo que a gente comprou do lado, para que as crianças continuassem tendo aula lá. E aí foi nesse prédio novo, que aí assim, antes nessa estrutura da escola, era basicamente um compensado, um casebre feito com placas de alumínio, de brasilite, assim, sabe, dessas telhas de alumínio, que isso era a própria parede da casa, da escola. Quando a gente se mudou para esse prédio novo, enquanto a gente construía a escola nova, a gente se deparou com uma outra realidade. Já tinha um pouco mais de estrutura, porque era feito como se fosse de um compensado de concreto, era feito de uma maneira um pouquinho diferente, mas justamente por isso as salas eram completamente escuras, porque não tem acesso à energia elétrica. E aí, para mim, isso foi uma dor muito grande, porque se não bastasse todos esses problemas que a gente vivia dentro da sala de aula, como alimentação, falta de material didático, etc., agora a gente se deparava com o fato do aluno não conseguir enxergar nem a própria mão dentro da sala de aula. E aí foi quando a ideia do projeto começou a surgir, que foi, eu morava numa casa com mais 21 intercambistas, então a gente conversava muito, e nessas conversas eu vi que vários deles tinham esse mesmo problemas na escola que eles tinham. E aí eu e um amigo egípcio, a gente se juntou e pesquisou de que maneiras a gente conseguia levar iluminação natural para essas escolas em locais que não tinham acesso à rede elétrica. E a gente viu essa ideia muito básica, que era a ideia de uma garrafa PET que você instalava no telhado dessas casas, no telhado desses ambientes. E só de você instalar essa garrafa PET e encher ela com água, basicamente parte da garrafa ficava fora do telhado, né? Fica exposta para fora e o resto fica para dentro. Quando o sol bate na parte de cima da garrafa, pelo efeito da refração, ele espalha dentro da sala de aula. E o resultado era uma coisa impressionante. E aí foi isso que foi um mix da qualidade desse impacto com o sentimento que a gente tinha que tá dando aula ali não estava gerando tanto impacto, que a gente pediu autorização para todo mundo ali, tanto a IESEC quanto a escola, para a gente mudar o nosso projeto, e aí a gente passou a fazer só essas garrafas e a gente começou a levar iluminação para várias escolas. A gente vai para o interior do Quênia, foram mais de 140 instalações em mais de 12 escolas. O Litro de Luz ele nasceu quando eu voltei para o Brasil, depois dessa experiência no Quênia. E eu pensei, eu quero manter esse sentimento de utilidade no meu dia a dia, eu não quero perder isso. E eu decidi que isso ia ser minha carreira. E eu pensei, por que não fazer o mesmo que eu estava fazendo lá no Quênia? Para deixar claro, o Litro de Luz, esse movimento Liter of Light, ele já existia no mundo, ele já existia nas Filipinas, quando a gente fundou no Brasil, e também na Colômbia e no Paquistão. E a gente foi a 4ª célula a nascer com estrutura mesmo, foi a brasileira. E aí a gente decidiu que, então a gente precisava lidar com o problema da iluminação noturna, já que esse era o problema de iluminação da comunidade. E aí, na época, eu morava em Brasília, a gente foi até a UNB e a gente entrou em contato com a Enetec, que era a empresa júnior de área elétrica da UNB, e eles ajudaram a gente a bolar o nosso primeiro protótipo de poste noturno. Era um poste de iluminação pública que é feito de cano PVC, que usa uma placa solar, baterias e lâmpadas LEDs. Então, basicamente, a placa solar capta energia durante o dia, joga essa energia toda, armazena essa energia na bateria, e à noite, automaticamente, o nosso circuito vê que ficou à noite, ou seja, a placa solar parou de receber energia, e automaticamente ele manda essa energia da bateria para as lâmpadas LEDs.
E aí a gente fez a primeira ação em 2015, início de 2015, e aí desde então o Litro de Luz foi crescendo muito, justamente para a gente ter ouvido a comunidade. Ser empreendedor social para mim hoje é você enxergar esse número tão enorme que a gente tem hoje de problemas sociais no mundo e olhar eles como uma oportunidade não só de negócios, como também de melhorar esse mundo tão desequilibrado que a gente está vivendo. Uma coisa boa de trabalhar com impacto social é porque eu estou sempre rodeado de pessoas que não estão reclamando, mas sim estão tentando ativamente mudar a realidade que a gente vê no mundo. E eu gosto muito de uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E tá perto desses empreendedores sociais e tá perto de pessoas que não estão usando como desculpas, eu gosto dessa palavra, né, da esperança, porque para mim o empreendedor social ele não é aquele que ele usa a esperança no lugar de espera, ele usa no lugar de ação, né? Então assim, a esperança no lugar de eu vou agir e vou fazer isso acontecer, não é no lugar de vou ficar quieto e vou esperar que alguém mude por mim. No mundo inteiro, hoje, estatisticamente, o empreendedorismo social vem crescendo escalavelmente a cada ano. E não só por isso, mas eu vejo cada vez mais as pessoas jovens se envolvendo com isso. E por isso eu tenho, cara, muita tranquilidade, otimismo e certeza de que novos tempos virão e as pessoas velhas vão embora e essa juventude hoje, que tem um olhar muito mais do coletivo, não um lugar individual, vai ocupar esse espaço.